Olá, eu sou o professor Herbert e eu já venho fazendo alguns vídeos falando da relação indecorosa que tem entre o governo, entre o Estado e as empresas. O ciclo vicioso é que, quando a riqueza vai para o topo, o poder político também. Ontem, dia 10 de agosto de 2020, o senador federal Jorge Cajuru fez acusações muito graves envolvendo o governador de São Paulo, João Dória, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e o Baldi, que foi preso esses dias e foi liberado logo depois com o aval do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. O Cajuru, ele mostrou muito bem como que funciona todo esse esquema. Um ex-governador, o de Goiás, Marconi Perillo, que trabalha com João Dória, e daqui a pouco eu te conto onde trabalha e até quanto ganha. Então, Vitor, aí começou a relação promíscua e corrupta entre Marconi e Perillo. O Marconi, para agradar o sogro de Alexandre Baldi, fez com que João Dória o colocasse em São Paulo, na Secretaria de Transportes. Eu que sou um defensor da livre concorrência, eu venho frisando que o que acaba com a economia, o que gera privilégios para algumas empresas, o que forma monopólio e acaba com a economia de um país, é essa relação entre algumas poucas empresas escolhidas, né, e o governo. E nessas acusações do Cajuru dá pra gente ver bem o que está acontecendo. Principalmente porque isso envolve muito o PSDB, que já no nome, na sigla já traz, né? Partido Social Democrata. E a social-democracia é exatamente isso, é um socialismo, só que funcionando numa economia de mercado, que é o que sempre representou o PSDB, né? A gente teve o Fernando Henrique Cardoso como presidente e foi exatamente o que ele fez. E depois o PT fez a mesma coisa. Como que é esse funcionamento? São algumas empresas que têm privilégios com o governo, então o Estado usa o nosso dinheiro, pode ser com empréstimos do BNDES, ou pode ser com licitações indevidas, né, licitações criminosas, que é o que aconteceu nesse caso, onde houveram prisões e que o Cajuru denunciou. E existem diversos meios que essa ligação acaba criando um capitalismo de conchavo, um capitalismo de compadrio. Então, nesse caso, olha o que se deu. O governador de São Paulo, João Dória, ele tem como ministro dos transportes, então você que pega o busão lotado, você que pega o trem lotado, sabe a dificuldade que é sair para trabalhar de manhã. O cara que administra tudo isso, ou seja, o secretário dessa área, da área dos transportes públicos, é esse Baldi que foi preso. Esse Baldi que ele já foi político lá em Goiás. Ele também foi ministro do presidente Michel Temer, ele foi ministro das cidades e que está envolvido em um monte de corrupção. E aí o Cajuru foi bastante didático ao mostrar essa ligação, essa teia. Esse Baldi, que é o ministro dos transportes aqui em São Paulo, ele é casado com a filha de um dos empresários mais ricos do Brasil, que é o dono da Neoquímica, que por sua vez é sócio de um cara que foi governador por 4 mandatos em Goiás, que é o Marconi Perillo. Então o que acontece? Esse Marconi Perillo, aí que a gente vai ver essa associação, né? Esse corporativismo. Quando ele era governador de Goiás, ele contratou a empresa do João Dória e 2,7 milhões de reais foram gastos com essa empresa, que era uma empresa que fazia eventos, o que não parece ser nada ilegal, né? Esse que é o problema, porque esse conchavo entre as empresas e o governo não é uma coisa ilegal, existe uma legalidade, então tudo isso tá lá no site de transparência, não é algo ilegal. Ele gastou, ele escolheu uma empresa para fazer eventos, que era a empresa do João Dória, e fez os eventos e esse dinheiro foi para a empresa do João Dória fazer lá o seu serviço, prestar o seu serviço.
Mas mesmo não sendo ilegal, é onde eu enxergo a imoralidade. Porque esse mesmo João Dória, logo depois, foi candidato a prefeito de São Paulo, ganhou com o seu discurso de eu sou um gestor, eu nunca precisei usar dinheiro público. Inclusive parece que ele que bancou a própria candidatura, né? Mas assim é fácil, né? Se o cara tem uma empresa e que sai dinheiro do governo, e não só de Goiás, mas esse de Goiás é o que vai estar envolvido nessa trama que o Cajuru denunciou. Então, pega e faz um serviço para um governo com 2,7 milhões, imagina o que não tá por trás disso, né? Então assim é muito fácil o cara falar que ele é um administrador bom, que conseguiu, que não precisa do governo, né? Sendo que a empresa dele estava prestando serviço exatamente para o governo. E aí, logo depois, olha que engraçado, agora que esse Marconi Perillo, que não conseguiu ganhar mais nada lá em Goiás, ele trabalha para o João Dória. Com um salário que o Cajuru foi que falou isso, né, de 250 mil reais por mês. E, além disso, existe, como eu falei, esse Marconi Perillo, ele é sócio do dono da Neoquímica, que é o sogro do Baldi. E o Baldi que virou secretário dos transportes aqui de São Paulo. E que agora foi preso e já foi solto, né, numa soltura bem estranha. Então às 2h45 da madrugada do sábado, o Gilmar Mendes fez lá, mexeu seus pauzinhos e conseguiu tirar o cara da cadeia. Porém, ele ainda está envolvido com um monte de processo, não agora no governo João Dória, e foi isso que o João Dória usou, né, de escape. As coisas que ele está metido aí não tem a ver com o meu governo, foi antes, e realmente foi antes. Só que a questão é essa ligação, né? Então o João Dória, com a sua empresa particular, presta serviço para o estado de Goiás, que é um dinheiro público, dinheiro nosso de impostos, que paga, então vai um dinheiro para essa empresa legalmente, né, com contratos e tudo mais, licitações, e aí logo depois o João Dória é prefeito de São Paulo, depois vira governador, e hoje os caras dessa família, né? Então o próprio governador vem trabalhar no governo João Dória, e o outro cara que tem a ver com a empresa dele, que é o genro do sócio dele, desse Marconi Perillo, vira o secretário dos transportes de uma das maiores cidades do mundo, né? São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo e a gente tem muitos problemas aqui com transporte público. E aí pega um cara desse, sem experiência nenhuma, que nem conhece São Paulo, para vir ser o secretário dos transportes. E aí esse cara vai preso, envolvido em um monte de coisa errada, principalmente licitações, né? O que são licitações? É quando o governo vai comprar um produto, um serviço, existe uma licitação, que seria uma competição entre aquelas pessoas que vão prestar aquele serviço ou vender aquele produto, vai ter uma competição. Porém, ele está envolvido na fraude dessa competição. Não há competição real, ele já faz um conchavo com determinada empresa, e essa empresa tem facilidade para prestar aquele serviço, e aí por isso que os serviços públicos ficam muito mais caros. E daí vem a ineficiência dos estados, né? Então por isso que o estado gasta muito, se endivida muito, essa dívida que depois a gente que vai pagar, e dá um serviço de péssima qualidade, né? Então quem usa os serviços públicos sabe como são. E aí, com todo esse esquema imoral, ainda depois as pessoas culpam a pobreza, a desigualdade, culpam o capitalismo, como se o capitalismo fosse naturalmente um concentrador de renda, um fazedor de desigualdades sociais. Quando é exatamente o contrário, né? O Brasil, ele é tão desigual, é tão pobre, porque a gente nunca teve um capitalismo de verdade aqui. A gente nunca teve uma livre concorrência. Sempre o que a gente teve foi isso, um Estado muito forte, privilegiando algumas empresas. E essas empresas matam as outras, né? Engolem as outras. Por isso que a gente tem os grandes campeões, né? Então em cada setor, se você for procurar, vocês vão ver que tem algumas empresas que dominam aquele setor. E ninguém consegue competir com ela. Então elas vão
cobrar os preços que elas quiserem, ou seja, não vai entregar um produto justo, com a qualidade devida, com o preço devido, porque é isso que o monopólio faz. O monopólio, ele não tem competição, então ele toma decisões arbitrariamente. E aí os críticos do capitalismo culpam o capitalismo, quando é exatamente o contrário. É a falta de capitalismo que a gente tem no Brasil. E isso é só a gente ver, né, qual que é a nossa competitividade global, qual que é a nossa liberdade econômica. Nós sempre somos um dos últimos, né, em índice de liberdade econômica. O Brasil nunca teve liberdade econômica. Desde Getúlio Vargas, que era um ditador centralizador, passando pelo período militar também, que foi um período totalmente com as decisões centralizadas, até depois do FHC, que é essa porcaria de social-democracia, aí depois o PT também, só prosseguindo o governo do PSDB, dando continuidade, e não sei se isso um dia vai mudar, né? Então a gente não pode falar que o Brasil é desigual por conta do capitalismo. Pelo contrário, a gente é desigual pela falta de capitalismo. Aqui tem uma notícia, rigorosamente da época em que aconteceu, no portal UOL da Folha de São Paulo, que você pode aí entrar e também ler, onde o título é: Governos tucanos repassam 10 milhões e 100 mil a empresas de Dória desde 2010. Nessa notícia, a informação é: Goiás repassou 2,7 milhões. E aqui diz como: em Goiás, estado governado por Marconi Perillo, desde 2011, desculpe pela minha visão, o governo utilizou recursos do FUNPRODUZIR, Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais, para pagar mais de 2,7 milhões entre 2011 e 2015 à empresa Dória Associados Consultoria. De acordo com o portal de transparência, portanto aqui não tem fake news, não tem invenção, portal de transparência do estado de Goiás, a justificativa para os repasses de quase 3 milhões, a justificativa foi o pagamento para a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. Eu pergunto ao inteligente ouvinte da Jovem Pan em todo o mundo: como pode, Vitor Brau, o governo de Goiás dar um patrocínio para a empresa de João Dória, que se preparava para ser candidato ao governo de São Paulo, e depois ainda mandou mais repasse de doação de campanha? Então, Vitor, aí começou a relação promíscua e corrupta entre Marconi e Perillo, motivo de denúncias de centenas de corrupções pelo Ministério Público Federal, tanto que a Polícia Federal o prendeu, o colocou na cadeia, assim como colocou o Alexandre Baldi, 2 dias depois da eleição de 2018. Então, como pode um governador de Goiás mandar dinheiro público de Goiás para uma empresa particular de João Dória, na primeira etapa, e na segunda, para a doação de campanha dele como candidato ao governo de Goiás? Aí começou a relação, Vitor Brau, em que, a partir daí, se valia tudo. Inclusive, desculpe a colocação, não sei se você e o ouvinte PAN concordam comigo, de indicar o Alexandre Baldi, que começou a sua vida, além de ter dado um golpe do baú na filha de um homem dos mais ricos do Brasil, sócio da empresa Multimarcas e dono do laboratório Neoquímica, Marcelo Emílio, sócio de Marconi Perillo, em uma área de 1 milhão e 45 mil metros quadrados em Pirinópolis, para ambos construírem um cassino. Isso é documental. Eu te envio a cópia do documento, se você quiser. Os dois, então, sócios. O Marconi, para agradar o sogro de Alexandre Baldi, fez com que João Dória o colocasse em São Paulo, na Secretaria de Transportes. Eu te pergunto, como pode alguém de Goiás, que mal conhece a 4ª maior cidade do mundo, São Paulo, virar secretário de Transportes, que é o 3º maior orçamento de São Paulo, uma área tão importante que você precisa ter capacitação para ser secretário de Transporte de São Paulo? Como pode esse sujeito virar secretário de Transporte? Ele virou para fazer esquema de uma quadrilha, juntamente com o João Dória. Quando eu reuni toda a documentação com provas irrefutáveis, eu entreguei no dia 24 de julho de 2019, do ano passado, nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, e no dia 25 de julho, a coluna de Lauro Jardim, do Jornal Globo, informou, às 2 horas e 15 minutos, que eu fiquei com o presidente para entregar essa documentação, quando ele, presidente Bolsonaro, queria colocar como ministro da cidade exatamente esse corrupto, desde a maternidade, que para mim ele já nasceu roubando a criança do lado dele, para ser secretário de Transporte de São Paulo. E aí queria ser ministro da cidade, como foi do governo Temer. E aí o presidente Bolsonaro, na frente de Sérgio Moro, que está aí vivo, na frente de Tarcísio de Freitas, que está aí vivo,
ele, presidente, disse a mim, Cajuru, jamais será meu ministro depois dessas suas provas, em que foi um calhamaço, onde eu enviei tudo para ele, para o UOL, para o jornal antagonista, para que eles investigassem. Tanto que o Ministério Público Federal de São Paulo investigou e, em 2 meses, fez com que João Dória demitisse o braço direito dele no Detran, que era primeiro o esquema dele de corrupção, que era corrupção de emplacamento, que dá grana demais. O João Dória demitiu o senhor Maurício Alves da Paraíba, que já era o presidente do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito em Brasília, quando Alexandre Baldi era ministro da cidade. Então, eu estou te contando aqui o começo, para a gente mostrar que tudo tem começo, tem meio, tem fim, e que tudo tem fatos, e não fake news, e não história levantada, e muito menos nada pessoal, porque eu nem conheço esse Alexandre Baldi. Vitor, eu vou ser rápido, porque eu esqueci só de um detalhe. Marconi Perillo, além de tudo isso, de indicar o Alexandre Baldi, e agora indicar mais uma pessoa para trabalhar, Raquel Teixeira, pode anotar o nome dela aí, Raquel Teixeira, no governo de João Dória, que também vai culminar em corrupção, pode escrever aí. Eu esqueci de falar o que o João Dória fez para o Marconi Perillo para pagar os milhões que ele passou como governador de Goiás ao João Dória na empresa particular, que eu acabei de citar para você aqui, eu dei o nome e os detalhes, e dei informação não minha, a informação do jornal UOL da Folha de São Paulo, a denúncia é da Folha de São Paulo, eu apenas li para você aqui. Apenas para dizer a você, Vitor, e ao ouvinte da PAN em todo mundo, nos pingos, nos is, que o João Dória arrumou para o Marconi Perillo, que ficou em 5º lugar na disputa para o Senado Federal em Goiás, humilhado pela população goiana, depois de 20 anos comandá-la. Ele não podia nem andar em Goiânia, porque ele seria agredido na cidade. Ele não tinha como entrar em Goiânia. Ele foi morar em São Paulo e o João Dória arrumou para ele, eu tenho que te falar isso em primeira mão aqui na Jovem Pan, um emprego precioso na CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que contratou o Marconi Perillo para não trabalhar, tanto que nem lá ele comparece, apenas para ter um emprego como consultor. Ele foi contratado por R$250 mil por mês para nem trabalhar e ser, na verdade, o assessor especial de João Dória para esquemas, para negociatas. O governo de Goiás patrocinou, assim como o governo federal, você pode entrar aí no portal de transparência, o governo federal foi no dia 27 de dezembro, quando terminava o governo do corrupto desde a maternidade, Michel Temer. Ele, no final do governo dele, ele autorizou um patrocínio de quase R$3 milhões da Itaipu para um congresso jurídico, uma palestra, em Portugal, Lisboa, do nefasto ministro Gilmar Mendes, que a vida inteira faturou dinheiro público de governo para esses eventos dele, ou no Brasil, ou principalmente nessa sua empresa, lá de Lisboa, em Portugal, onde ele sempre está e é maltratado pelos brasileiros que veem um corrupto, nefasto, um canalha como este ministro do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Através do patrocínio do governo de Goiás ao Gilmar Mendes, se criou uma relação. Então você vê a relação do Gilmar Mendes como é. Portanto, o governador de Goiás, ele entendia o quê? Entende o quê? Que o Gilmar Mendes, ministro, deve um favor a ele. Portanto, ele foi o primeiro, logo após a prisão de Alexandre Baldi, pela Polícia Federal aí em São Paulo, a ligar para o Gilmar Mendes e a começar a convencê-lo para liminar que soltaria Alexandre Baldi 2h45 da madrugada. E aí eu pergunto, qual brasileiro que até hoje foi preso por roubar shampoo, por roubar sabonete numa farmácia, e que foi solto 2h45 da madrugada por alguma liminar de advogado? E aqui no caso não é advogado, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quem mandou soltar o corrupto Alexandre Baldi, secretário de Transportes e braço direito de João Dória. Então foi por o quê? Favor. Foi por toma lá da cá. E o governador de São Paulo participou também da conversa. O Marconi Perillo pediu que o ministro Gilmar Mendes também ouvisse o pedido de João Dória. Tanto é que rapidamente eu te explico. Como que um secretário seu é preso com 4 motivos, senhoras e senhores? Primeiro, corrupção, depois lavagem de dinheiro, depois peculato e depois organização criminosa. Foram 4 crimes que levaram esse cidadão, entre aspas, à prisão. Então, como que ele é solto às 2h45 da madrugada com liminar concedida à meia-noite? Eu quero, por favor, que alguém no Brasil me aponte quem até hoje, na história do país, foi solto às 2h45 da madrugada, preso pela Polícia Federal. Me dê um exemplo, por favor. Pode ser Lula, quem quiser. Não tem esse exemplo. Então foi uma troca em que começou pelo Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, hoje empregado de João Dória, via CSN, e pelo próprio João Dória, que, pasmem, não demitiu. Vitor Brau, se você é governador do estado de São Paulo e tem um secretário preso nessas condições, o mínimo que você pode fazer é convidá-lo a se demitir, ou então você demiti-lo. Ele não. Manteve o cara do cargo e ainda defendeu-o. Por que ele defendeu-o? Porque ele sabia que o Gilmar Mendes ia dar liminar, Vitor Brau. Com certeza, se não for isso, eu quero que Deus tire a minha visão. Esse olho meu aqui é prótese.
Eu só tenho esse aqui. Eu quero que Deus tire a minha visão se isso não for verdade. O senhor tem provas de todas essas acusações, senador? Todas. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations.